Oi, gente! Hoje eu tô muito feliz e honrada por estar aqui compartilhando um podcast com uma pessoa que a gente se conhece há uns 15 anos, mas nos aproximamos verdadeiramente nos últimos 2 anos. Então, é uma honra entrevistar um grande amigo e que é uma inspiração para todos os profissionais da área de RH. Hoje eu tô aqui com o Dadson Moraes e ele vai falar um pouquinho da carreira dele, de estagiário a vice-presidente da BRH Brasil. Dadson, obrigado por estar aqui. E conta um pouquinho pra gente quem é o Dadson. Karina, eu que agradeço. Eu que estou muito honrado de estar aqui com você. Inclusive, já estava sendo cobrado. Conta, pode contar a história. Hoje me perguntaram, né? Você não vai no podcast da Karina? Eu falei, é hoje, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz. Gosto muito de falar um pouco sobre essa trajetória, né? Para mim é um grande... eu acho que é um pouco de exemplo, né? É um pouco de reforçar isso. E a primeira vez que eu fui provocado a falar sobre isso foi uma palestra para os jovens da OVG. E nunca esqueça, era 2.300 pessoas num momento muito especial da minha vida que eu precisava me ver de novo. E eu acho que foi um presente de Deus. Precisava rever algumas coisas na minha vida, isso lá em 2019. E me desafiou falar para aquela quantidade de jovens, logo depois da saída do governador do palco, né, na época. E foi assim, revelador para algumas coisas para a minha vida, de olhar para trás e ter esse grande orgulho, que é a nossa carreira, a nossa vida, né? E olhar para todas as fases que a carreira e a vida pessoal e profissional, elas se encontraram e fizeram aí, né? De estar onde estamos hoje, né? Com essa representatividade no recursos humanos no Brasil. Então, estou muito feliz. E parabéns por essa trajetória linda. Obrigado. Eu fico olhando você falar, nossa, falando para 2.300 jovens. E esse é o intuito do podcast, né? O intuito de gerar educação, de gerar conteúdo de qualidade e inspirar outras vidas. E faz muito sentido a sua trajetória, né? Eu costumo dizer que a vida nos atravessa muitas vezes. E às vezes as pessoas estão deixando serem atravessadas por ela sem tomar o protagonismo mesmo à frente das suas carreiras. Então, conta pra gente um pouquinho da sua formação, do seu primeiro emprego, das suas primeiras experiências e como é que foi entrar pro RH, né? Entrar para essa área, desafios, porque a gente tem um monte, a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Sim, e ainda temos, né? Bom, eu comecei lá em 1994 no Banco do Estado de Goiás, no BEG. Nossa. Muita gente nem lembra, aliás, nem sabe desse banco, né? Mas foi um banco estadual. Depois foi comprado pelo Itaú, mas eu fiquei 2 anos lá como estagiário e eu fui promovido em uma semana. Como assim? Eu entrei como office boy, né? A minha principal atividade era pegar os malotes daquela central, eu trabalhava no departamento jurídico do banco, né? Por isso achei até que fosse ir para o caminho do direito, né? Mas não fui, eu falo o porquê. E aí, na primeira semana que eles viram, acho que o meu esforço, viram a minha forma de comunicação, o jeito que atendia as pessoas, eles já me ofereceram trabalhos burocráticos internos, né? Não tive o mérito de reconhecimento de salário, né? Que nem sempre é isso, mas já tive esse reconhecimento, que eu considero como minha primeira promoção em uma semana. Nossa. E por lá fiquei 2 anos. O que eles puderam fazer, o que eles pudessem fazer, fariam, mas naquela época o banco era só através de concurso, já não tinha mais o concurso. Não consegui continuar pela associação, né, do banco também, que tinha uma unidade bem próximo, mas já saí de lá indicado para um emprego, né, nessa sequência, né, e nesse novo emprego eu já fui basicamente uma semana depois, fiquei 2 anos nesse emprego. Entrei como assistente de uma área administrativa, percorri algumas atividades, era uma empresa com 20 pessoas, mais ou menos, e cheguei a uma supervisão da área nesses 2 anos. Nesse meio tempo veio a faculdade, né? Na verdade, quase 2 anos. Veio a faculdade, que curso de ciências contábeis, eu sou bacharel e também sou contador, tenho orgulho de dizer isso, né? Nunca atuei, mas ainda tenho o CRC ativo. Olha! Porque passei na prova, né? Tenho orgulho. E aí eu fui, então,
em busca de uma oportunidade de estágio naquele momento, porque eu precisava de uma bagagem maior. E eu visualizei ali uma empresa de grande porte que pudesse me ensinar de fato, e eu sabia que ia ser um marco, né, para minha carreira. Uhum. A decisão não foi fácil, né? Eu tive que dar um passo atrás em termos de remuneração, porque eu já tinha saído ali com 19 anos, mas já era supervisor. E comecei num estágio para ganhar meio salário mínimo, né? E eu tive grande sorte de ter ido para uma concessionária, o grupo de concessionária, hoje bem grande, é o maior do Brasil, né, que é o Grupo Saga. Eu tive essa oportunidade de entrar como estagiário na área de departamento pessoal, que me abriu portas para o RH. E eu acho que o RH já estava lá e eu não sabia, não imaginava que isso fosse acontecer. Eu tive uma oportunidade de trazer a parte de benefícios para o departamento pessoal, que até então era o RH que cuidava. E por 2 anos eu tive muitas oportunidades de desenvolvimento nessa área. Me aprofundei mais ainda na área de departamento pessoal, fui fazer uma pós-graduação, né? Saí de lá, fiquei 8 anos na área do DP, só com departamento pessoal, mas de estagiário até a coordenação. Nesse meio período passei por algumas áreas dentro do departamento, me especializei nisso. Vai cortar, né? Vai. Fica tranquilo. Sabia que ia acontecer isso. É o refluxo? Não sei. Problema, você falou de estagiário, coordenador. A coordenador. E aí o grupo estava crescendo muito já. Foi o início da expansão do grupo, lá em 2007, quando eu tive a audácia, vamos dizer assim. Coragem. A coragem, né? A coragem de pedir uma oportunidade maior numa gestão de RH, mesmo não tendo a experiência ainda, mas disposto sempre a aprender, a desenvolver, a buscar uma formação mais completa. Uhum. Eu tive a honra de ter tido aí essa oportunidade e tive essa oportunidade de uma forma muito gradativa, continuei ainda numa coordenação, ainda com o departamento pessoal, algumas unidades, alguns subsistemas da área de RH. Aos poucos eu fui tendo autonomia para assumir e reimplantar algumas áreas, internalizar recrutamento e seleção, internalizar treinamento e desenvolvimento, internalizar a pesquisa de clima organizacional, algumas atividades que eram feitas por consultoria. E aí sim tive já uma oportunidade também, né, de assumir uma gerência regional em Goiás e Minas Gerais, com esse olhando sempre para o clima organizacional, olhando sempre para as políticas que foram desenvolvidas aqui na matriz e levando isso para as unidades de Minas. Alguns meses depois eu fui convidado, né, a assumir nacional, uma gerência nacional de RH, que aí sim todo o território brasileiro, na época em torno de 1.200 pessoas, eu acho, em todo o nosso contexto, com 5 plantas de RH, né, em todo o Brasil. Um desafio e tanto. Um desafio e tanto, né? Busquei formação, eu fui para uma instituição para buscar uma pós-graduação, né? Na época eu fiz pela FGV, uma formação em gestão de pessoas, muito curioso para comportamento, né? Então tudo que eu podia fazer de treinamento que pudesse abordar e aprofundar mais no comportamento humano, é claro que eu faria, porque eu vim de uma parte muito técnica, muito de números, sim, muito de folha, muito de reflexo de folha, né? Mas sempre relacional, que eu acho que isso está na essência, né? Acho que isso veio do berço. E que me fez, então, me tornar aí esse executivo. E é uma grande honra, assim, a gente teve um reconhecimento, né, da gestão de RH pelos nossos colaboradores, na gestão enquanto melhores empresas para se trabalhar. Tivemos um reconhecimento tanto nacional quanto regional, e isso trouxe uma certa visibilidade, né? Fora resultados espetaculares, né? Durante a sua gestão, tanto de abertura de novas marcas, ampliação do mercado, né? Que você falou aí de 5
estados, crescimento em número de funcionários. A gente que é daqui, da terra, quer dizer, emprestada, eu sou emprestada, para Goiás, a gente viu junto com o seu crescimento lá o crescimento do grupo. Então, assim, resultados com pessoas, mas resultados tangíveis também de mercado, de expansão, de crescimento, né? Sim. E a minha grande gratidão a essa oportunidade que eu tive na minha carreira, né? Que tem muito a ver até com essa palestra que eu falei, né? De estagiário a vice-presidente da BRH Brasil, mas de estagiário a gerente nacional, né? De RH, que saí de lá já para assumir um outro desafio como diretor, num outro grupo. Mas acho que com o dever cumprido e a minha eterna gratidão às oportunidades que me foram dadas lá enquanto carreira, enquanto desenvolvimento, né, enquanto pessoa, enquanto autonomia que nós de RH tanto precisamos, né? Tanto merecemos, né? O que eu quero dizer aqui, gente, hoje eu vivo escutando clientes, empresários, diretores sobre essa nova geração que vem entrando no mercado. Muitas vezes uma ausência de propósito, talvez, ou uma dificuldade de encarar com mais coragem desafios, talvez. Temos alguns estudos que falam sobre essa geração. Mas é possível. Então, assim, o que eu quero deixar aqui? A história do Dadson nos mostra que com estudo, porque ele nunca deixou de estudar, né? Que com coragem de enfrentar desafios, e às vezes até dar um passo para trás para dar 2 na frente daqui a pouco, isso nos ajuda, e habilidades socioemocionais, que é o que você acabou de trazer, para que a gente tenha resiliência, que a gente tenha capacidade de se adaptar em novas situações e consiga traçar um projeto. Às vezes a oportunidade está na sua frente e você não está vendo. A oportunidade estava na frente dele e ele enxergou. Acho que esse é o seu grande diferencial. Você continua enxergando não só as oportunidades, porque você também enxerga as pessoas. E é disso que eu queria falar. Quantas pessoas passaram por você como jovem aprendizes, como assistentes, como analistas que hoje estão numa posição de gestão com visibilidade. Que orgulho, eu imagino que você sinta, e me fala um pouquinho disso, de ser um grande formador de pessoas. Como que isso chega na sua vida, assim, para um contador? Eu acho que isso está na essência. É claro que foi muito lapidado, né, com a capacitação que eu tive em RH, mas teve isso na essência. Então, geralmente, mesmo os estagiários que passavam ali pelo departamento pessoal, os auxiliares, eu cuidava deles mesmo, para que eles pudessem ter uma possibilidade lá de carreira muito melhor, né? E eu acho que todos saíram para outras oportunidades de uma forma muito melhor. E isso na minha vida sempre foi muito presente, né? Até hoje mesmo, eu gosto muito, estava falando hoje, o programa Novos Talentos que nós temos hoje, né, na empresa que eu atuo como diretor de RH atualmente, que é no Grupo Plane, a gente está na 5ª edição. Me fala um pouquinho de como é. Iniciando a 5ª edição exatamente para estagiários da área de ciências contábeis, né? Então, eu acho que... E hoje aqui, fazendo uma correlação com tudo, aqui até caiu um pouquinho da ficha. Falou, nossa, né? Acho que é por isso que... Não acho que não é só por isso, né? Mas tem também aquela questão do quanto merece esse zelo que nós temos, né? E não é só técnico, né? É comportamental. Então, quando se tem um programa de novos talentos, como tiveram outros na minha carreira, programa trainee, né, outros programas de estágio normal, mas eu levo isso, né, então nós estamos na 5ª edição do programa, muitos jovens com um período muito rápido de 6 meses sendo capacitados para assumir uma posição já de profissionalização. Gosto muito daqueles que não têm experiência nenhuma, né? E a gente passa o conteúdo, a parte técnica e a parte de comportamento. Quando eu falo comportamento, eu cuido muito disso mesmo, né? Eu peço sempre um relatório a cada 30 dias e nisso eu falo que eles precisam aprofundar e ter uma análise muito crítica de 3 pilares. São pessoas, processos e liderança. Por mais que... E eu sempre falo, não tenha medo, aqui você não está certo e nem está errado. É um processo de aprendizado. Então, não tenha medo só não tenha o medo de errar, não queira só acertar, né? E estamos aí a caminho, acho que o início agora de março, dia 6, é a seleção, né? Inclusive está aberto para o IEL, aí no IEL, né?
Tá lá na página da Plane também, da rede social, quem tiver indicações para o programa. São só estagiários de contabilidade, ciências Esse contábeis? programa é específico para ciências contábeis, né? Então, galera das ciências contábeis, por favor, prestem atenção. A oportunidade está batendo. Eu acabei de falar de oportunidade. É bom explicar, né? Porque o nosso negócio é contabilidade, o nosso negócio é consultoria, é auditoria, né? É departamento de pessoal também, né? Uhum. Então, é por isso que abrimos mais para o curso de contábeis, mas temos outros estagiários da área da psicologia, da tecnologia da informação, também no nosso quadro de colaboradores, né? De um outro formato de formação. Uhum. Não esse é específico com conteúdo programático, com a trilha de desenvolvimento bem específico para se tornar, né, um profissional dessa área. Eu vou sair um pouquinho da sua carreira só para falar sobre isso, porque imagino que você vive essa dor e como vice-presidente da BRH você deve ter muita troca em relação a isso. Ou a gente forma pessoas dentro da empresa com programas de estágio, jovens aprendizes, trainees, ou como que a gente vai fazer, Dadson? Me fala, o que você pensa desse movimento? Agora à tarde eu tive uma reunião e eu falei muito sobre isso. Eu acredito que o grande caminho é a capacitação. Está cada dia mais desafiador a contratação, seleção e recrutamento. Existem muitas vagas, né, como vem falando desses anos todos com a BRH na praça. Sim. Muitas vagas, poucas pessoas capacitadas. Então, quer dizer, além de difícil de atrair boas pessoas, né, ainda tem essa questão de, às vezes, atrai, mas ainda falta alguma coisa, ainda tem alguma coisa para ser desenvolvido. Então, eu acho que não é que é mais fácil, é mais viável que a gente crie programas internos para que possamos desenvolver as pessoas e elas possam assumir novas posições. E aí são de todos os níveis. Eu falei do novos talentos, Sim. mas tem o de liderança, né? E isso vem na trajetória, né? O grupo que eu citei lá atrás, para a expansão do grupo, foi o investimento que teve. Programa trainee, acho que ainda tem. Programa de liderança, né? Que sempre teve. Então, pensando numa expansão e uma sustentabilidade, a formação em pessoas ela é essencial. Então, eu falo muito. Já tivemos algumas situações na carreira de que a questão que era mais impactante na área da qualidade, por exemplo, era a questão da entrega técnica de veículos por conta de lavagem, né? E então tivemos que criar um programa específico para lavadores de carro para se tornarem outras oportunidades dentro da empresa, dando técnico para eles, dando comportamento também, mas se eles visualizassem outros crescimentos dentro da organização. Então são capacitações assim que eu acredito que seja o grande diferencial para todos os níveis, né? Eu também. E quando você fala do programa Novos Talentos, que você tem uma tríade aí, né? Processos, pessoas e liderança, eu sempre falo que liderança não é um cargo, é uma escolha. Uhum. Então, não é porque eu sou estagiário que eu não posso ser líder. Primeiro a autoliderança. Inclusive, né? O autoconhecimento, conhecer muito bem naquilo que eu sou muito bom e potencializar isso, eu não preciso de um cargo de liderança. Exato. E se todos esses jovens pudessem enxergá-los, como às vezes a gente enxerga com todo o potencial, né? E eu acho que é aí que tá a mudança de chave. A gente consegue validar isso com eles. E aí, quando alguém te enxerga e você se sente validado, você se sente capaz. E eu acho que aí a coisa desenrola naturalmente, assim. Naturalmente, Mas é isso, liderança não é uma escolha. Liderança não é um cargo, é uma escolha. E se todos os jovens já começassem a carreira sabendo disso, a gente formaria talvez muito mais líderes, que é outro grande gargalo das nossas empresas, das nossas organizações. Sempre que eu entro em algum cliente hoje, liderança e comunicação. Liderança e comunicação. Liderança e comunicação. E a comunicação vem de quem? Principalmente da liderança. Então, são dois pontos de bastante dor, né, nas empresas. E hoje tem tanta clareza, né? Porque eu acho que na nossa época, eu acho que o termômetro de sucesso era a liderança. Né? Hoje a gente fala muito da carreira Y, né? O especialista, Sim. Né? E que também precisa se desenvolver, obviamente, mas ele não necessariamente, que é o que você acabou de falar, que precisa ter liderados, né?
Então é uma escolha, na verdade, como foi dito. Você falou da carreira em Y, e eu já faço a provocação da carreira em W. Inclusive, Milton Marinho, agora eu vou deixar registrado aqui, porque eu estou tentando agendar um podcast com ele, mas a minha agenda dele nunca bate. A gente está tentando para uma próxima semana aí, vamos ver se sai. Mas essa questão das carreiras, a carreira antigamente não é igual a carreira agora. E liderar antigamente, vamos falar da nossa época, um pouquinho atrás. Liderar de 10 anos atrás não é a mesma coisa de liderança hoje. O que você percebe que mudou na sua liderança? Em que você amadureceu? Eu acredito que a busca, né, por entender o outro, né, porque tecnicamente eu acredito que já estava capaz. Ou, né, estou falando na época do departamento pessoal em que eu me tornei líder, né? Sim. Que foi a minha primeira experiência, de fato, lá atrás, que eu liderava 2 pessoas, mas já não deixava de ser um desafio. Mas a busca por entender as motivações dos outros, né, eu acho que é um grande diferencial. Conhecer, de fato, a essência do comportamento humano, eu acho que isso é uma diferença muito grande. Você extrai resultados com isso, né? Eu não posso deixar de te provocar, né? Gente, ele fala tanto de comportamento humano e ele não acabou de falar das formações dele, ele parou na pós, mas ele hoje é psicanalista. Então ele foi realmente para uma vertente, para um mestrado entender disso. Sim. Me conta, um contador que virou psicanalista, esquece do estagiário, a vice-presidente, agora eu quero saber do contador, a psicanalista. Eu acho que isso era uma cereja do bolo. Eu sempre tive a curiosidade, né? Do comportamento, fiz algumas formações, formações de assessment, outra por curiosidade mesmo, mas me faltava, e a psicanálise me ajudou muito, né? E depois me apaixonei pela psicanálise e fui para o mestrado, né? Que me ajudou mais ainda. E hoje mora um desejo aí nesse coração, assim, um desejo de atender, de se tornar terapeuta, já está fazendo esse movimento ou não? Eu acho que isso é uma missão de vida, né? Então, não sei se isso vai se tornar uma profissão que eu vou tornar, né, que ela realmente seja, mas é uma missão latente, né? É um desejo, né? Desejo, e que nem que seja social, isso vai acontecer e já vem acontecendo. Acho que ajudar o outro é a minha missão de vida, ajudar no desenvolvimento das pessoas é a minha missão de vida. E é o que eu gostaria de fazer, sim, até o final da vida. Que lindo! E me conta mais uma coisa, Dadson. Quem são os profissionais que te inspiraram ao longo da sua carreira? Cita alguns, se quiser agradecer, faça os agradecimentos, que eu acho que isso é muito legal aqui no podcast. E quem continua te inspirando, assim? Suas grandes inspirações. São tantas pessoas, né? Mas que te ajudou, que te transformou, que pegou na sua mão. Eu sempre sou muito grato a Dorothy Irigaray. A Dorothy foi minha mentora, né? Linda. Naquela época a gente já tinha um processo de desenvolvimento muito acelerado da minha liderança. A Dorothy foi convidada pelo grupo para fazer esse trabalho. Nós partimos para o coaching, né? Mas eu a vejo sempre como mentora. É uma pessoa que me inspira até hoje. Ela é incrível. É uma pessoa que eu faço questão de estar muito próximo. Primeiro, que nos tornamos também amigos, né? E segundo, porque é sempre muito bom conversar com ela, sempre o almoço sai o maior. Então é uma pessoa que me inspira muito, eu tenho muita gratidão pelas oportunidades que ela me deu. Claro, com os feedbacks que ela foi percebendo da minha evolução, isso foi sendo repassado e muitas oportunidades aconteceram a partir disso. Que legal. Devo muito também à parte de seleção e recrutamento, a Deise Persílio. A Deise foi a minha grande mentora na parte de recrutamento e seleção. A gente tinha um desafio grande de contratação, muitas contratações, muitas empresas abrindo, muitas unidades sendo compradas e a gente selecionando pessoas e junto com ela eu aprendi a fazer recrutamento e seleção, né? E depois teve uma época que a gente internalizou o recrutamento e seleção, mas sempre eu tinha e tenho uma grande referência a apoio, né, ao trabalho que eles fazem, o respeito que se tem pelo candidato, o respeito que se tem pelas etapas, o respeito que se tem pelo cliente, né, a forma com que se trata
no sentido de não é a venda do candidato, sim, mas tem que ter uma aderência de fato. Então, eu sou muito grato a essas duas pessoas. Eu tenho certeza que tem muito mais. A gente pode ficar aqui até o Até restante da amanhã, né? noite. Muitas pessoas, mas assim, isso é só Você é uma possível. pessoa que me inspira muito também. Obrigada. Como executiva, já te via brilhar há muitos anos atrás. Hoje eu te vejo brilhar muito também com o seu empreendedorismo, a forma, a sua inovação que está na sua veia, Tá. a sua veia tecnológica, que também é latente, e por tudo que você fez na minha gestão enquanto diretora, vice-presidente da BRH Goiás. Gente, vocês não sabem o que é ser vice-presidente desse moço aqui, não. A régua sobe, ó, lá em cima. Obrigada. Somos um pro outro, E muito feliz né? de ter você conosco na BRH Brasil também, Obrigada. liderando aí junto com o comitê. Né, bem Programa Empresa fortalecido, né? Saudável. Empresa saudável, a Alconar Saúde, né? Sim. Muito focado tanto na saúde física, na saúde emocional, Saúde muito integral, mental, né? integral. E lindo esse projeto, vamos falar dele agorinha mesmo. Já que você trocou em BRH, me conta também, nos conte, por favor, da sua trajetória na BRH. As pessoas às vezes eu dado, nossa, vice-presidente da BRH Brasil. Fala um pouquinho o que é a BRH, que eu acho legal, né? Muitas vezes as pessoas, a BRH, o que é isso? Quem não é do RH, né? Então falar o que é a BRH e da sua trajetória que começou há 12, 15 anos atrás, na época da Elicleusa. Elicleusa foi. Então, conta todo esse caminhar, né? Elicleusa foi a grande precursora, né, do RH aqui no nosso estado, tanto que levou o nome, né, como do Prêmio Ser Humano, acho que de 2019 para cá. Acho que foi 16 ou 17 para cá. E então a Associação Brasileira de Recursos Humanos, ela já está há 56 anos no Brasil. A sede fica em São Paulo. E nós temos hoje 22 seccionais em todo o Brasil, né? Aqui no estado de Goiás, eu acho que dos últimos 20 anos ela tem tido uma referência bem exponencial, né? Veio da família aí, das últimas gestões, a família Persílio, antes da minha, antes da do Milton, a atual. Tinha um grande desafio de manter esse nível, né, de representatividade da BRH. E é uma associação sem fins lucrativos, todos nós somos voluntários, você é voluntária até hoje, eu também voluntário até hoje como vice-presidente da BRH Brasil. É pela vontade, é pela força, claro, né, pelo o que a gente consegue se desenvolver, né, enquanto profissional. E se desafiar para entregar o melhor, o outro, né? Então é muito gratificante. E a minha trajetória, ela foi, eu acho que primeiro eu fui vice-presidente Goiás, depois eu fui presidente do Conselho Deliberativo, né? Que é o cargo de maior instância em uma associação, na verdade. Sim. Ele até representa mais do que o presidente da diretoria executiva. No caso, né, de deliberações, né, de aprovações e tudo. E aí, então, me veio o convite para assumir a presidência. Claro que ele é um processo eleitoral. A gente ainda não teve ainda concorrência, né? Aqui, assim como acontece na maioria dos estados também, não tem. Mas a responsabilidade não é maior ou menor por isso. Verdade. E aí eu fiquei por 2 mandatos, 6 anos. Já no segundo mandato, eu fui convidado para ser um membro da BRH Brasil como diretor do Conselho Consultivo, que é a única cadeira que se pode acumular dois cargos e só 2 cadeiras, né? E então eu fiquei no segundo mandato como presidente aqui e lá na BRH Brasil no Conselho Consultivo. E no final do ano de 2021 eu tive a honra, né, o prazer de ter sido convidado para assumir a vice-presidência, também para um processo obviamente eleitoral, para esse mandato que vai até o final do próximo ano, né? É desafiador, é diferente, né? Bem diferente de presidente seccional. A gente tem aí uma integração maior do região norte, nordeste, né? Centro-oeste.
muito próximo, a gente está muito, muito presente com os presidentes, eu, Paulo Sardinha, né, uma evolução e uma retomada do CONAR do ano passado, esse ano, muito desafiador numa gestão de pandemia, né, agora pode-se dizer talvez caminhando para o pós-pandemia, né, Sim. mas o ano passado em si, o desafio do CONAR ainda foi muito grande, ele foi no mês de abril, ainda no momento em que a curva estava subindo, e mesmo assim, com a curva subindo, ainda tivemos um resultado de expressividade bem elevado de número de pessoas que tiveram no Congresso, de congressistas, de patrocinadores e de visitantes, né? E de qualidade, né? Das palestras que foram e tudo. Então temos um desafio aí, inclusive fica o convite para o CONAR, esse ano é agosto, né? E já estão abertas as inscrições, o CONAR, que é o Congresso, né, Nacional de RH, é o segundo maior evento mundial, né, da nossa área de RH, é o maior da região da Sul-Americano, né, e eu sempre digo que o CONAR é uma experiência única, né, para nós da área de RH. Amplia toda a nossa experiência, amplia redes de contatos, amplia conhecimento e você volta acreditando. Eu percebo isso. Muitas vezes a gente está no dia a dia, como executivo, como gestor, lidando com muitos problemas, e eu percebo o CONAR assim, vamos respirar? Vamos respirar, mas um respirar com conteúdo, um respirar com consistência. E a gente vai ver muita coisa boa, muita gente fazendo muita coisa legal, e pode trazer experiências novas para dentro das nossas organizações, né? Mas antes do CONAR, tem o CONAR Saúde, Dados. Verdade. Em maio, dia 30 de maio, totalmente voltado para a saúde integral e é um dos pilares da BRH Brasil, né? A gente tem alguns pilares, Dadson pode falar deles, saúde, liderança, educação, empregabilidade. Acho que são mais um, não vou lembrar agora. Enfim, nós temos esses pilares. E saúde tem sido muito falado no pós-pandemia, não só a saúde mental, que essa tá ali como em várias pesquisas apontadas, estava lendo hoje, podia ter trazido esses dados, como realmente uma preocupação das 3 primeiras preocupações dentro dos que os CEOs e as pesquisas de clima têm apontado dentro das organizações, dado do GPTW, agora eu lembrei. Então, assim, como eles têm uma capilaridade muito grande em muitas empresas, é algo para a gente olhar. E se você não está olhando para a saúde do seu colaborador, a Karina chata vai te falar isso. A saúde é integral. Não adianta você estar pagando só o plano de saúde, mas a gente tem que olhar para a atividade física, para a saúde financeira, para a segurança do trabalho, para o ambiente seguro, para a liderança, né, sustentável ali dentro e principalmente para a alimentação também. Então, quando a gente vai olhar para essa experiência da saúde dentro das empresas para garantir maior produtividade, a gente tem que olhar 360. Sim. E falando de BRH, né, eu não posso deixar, sou apaixonada e agradeço a sua confiança, do Paulo Sardinha também, por inclusive compor esse comitê, que eu até brinquei com ele, como ele me segue aqui no podcast, é um incentivador. Sabe quando você vai para CONAR ou para congresso que você fala assim, nossa, que cara maravilhoso, você vira fã e você começa a seguir, você vai para a fila do autógrafo, e eu sempre tive isso com o Eugênio Mussac. E ele teve aqui em Goiânia uma vez, eu fiquei tietando lá na fila para tirar foto com ele e tal, e hoje ele tá no mesmo comitê que eu estou. Então, para você ver aonde que você pode chegar no sentido de pessoas que te inspiram. Exatamente. E seguir trajetórias e ampliar. E a BRH traz isso pra gente. Traz pessoas com grande conteúdo e são muito, muito inspiradoras, com carreiras muito bonitas, né? E que hoje a gente pode beber da mesma fonte, né? Voltando um pouquinho sobre o CONAR, saúde, olha a importância que se dá hoje. Acho que talvez na nossa geração nunca tenha se olhado tanto, né, para a saúde, até pela questão da pandemia. Sim. Mas antes disso, lá em 2019, a BRH já estava falando sobre isso, já estava focada nisso, né? Já existiam os eventos, já existiam, né? E se tornou, né, pegar uma marca tão forte como é o CONAR e se aliar a um tema e se transformar em um outro evento,
né? É porque realmente a gente tinha, eu falo a gente hoje, né? Mas na época não fazia parte desse comitê, não fazia parte dessa direção tão próxima, mas enquanto a BRH, o quanto se acreditava muito, e o quanto se defendia, o quanto era importante e quanto é importante. Sempre olhamos para isso. E tem sido um grande sucesso, né? As pessoas que vão abrem muito as oportunidades de fazerem mudanças propositivas na vida das pessoas que são impactadas por conta disso. Então, e eu percebo essa aliança isso. também com os fornecedores de saúde, né? Então, existem soluções e pessoas nesses sistemas grandes, em outras organizações, com parcerias positivas para trazer dados, trazer promoção e prevenção de forma assertiva. Então, realmente é um evento diferenciado. Mas mais que o evento é ser... o que se traz, né? ter a BRH trazendo a saúde como um tema importante, quanto tantos outros que ela traz, mas também propondo para as empresas o programa Empresa Saudável, né? Ou seja, não só um CONAR que é um dia só, um CONAR Saúde em si, mas um programa anual, bianual, em que a gente vai ensinar as pessoas a fazer isso, promoção, prevenção de saúde, com as melhores ferramentas e os melhores nomes do mercado. Sim. Então, é realmente um programa para quem está de olho nisso e para quem não está, ficar e participar. Eu vejo que tem muitas empresas que não sabem nem por onde começar. Então, tem a oportunidade de começar com pessoas que sabem o que estão fazendo, né? E com a chancela de uma associação tão fortalecida quanto a BRH Brasil. E não é só da BRH Brasil a chancela, né? Não só, né? Nós temos muitos parceiros, né? Inclusive a ANS. A ANS é um grande parceiro desse programa, do CONAR Saúde. E os profissionais que lá vão passam por essas formações e o selo também. Então, eu acredito que é um caminho muito fortalecido para que as empresas, de fato, aprofundem sobre isso. Então, deixa eu te dar uma notícia em primeira mão. E Goiás já está na frente, tá? Coisa Por quê? Já tem uma reunião marcada na próxima semana com o Milton, presidente da seccional aqui, e com a Alessandra Demito, que é a diretora de saúde da BRH Goiás, ou seja, Goiás tem uma diretora de saúde, para que eles apoiem e incentivem as empresas de Goiás a participarem do programa Empresa Saudável. Então, o vice-presidente leve isso para outras seccionais como um modelo, como benchmark. Com certeza. Informação que eu não tinha ainda. Então essa é a primeira mão. Primeira mão. Quarta-feira que vem a gente tem uma reunião justamente para entender isso. Não é diferente dos resultados que a gente vem tendo do estado de Goiás, né? No ano passado, no CONAR, foi uma das maiores seccionais. A levar pessoas. Né? O engajamento que teve, acho que foi a quinta, né? E nós estamos falando das primeiras, são Sul e Sudeste, né? Pensar o tamanho que é a seccional de São Paulo, de Minas. Exatamente, né? O congresso daqui de Goiás também que foi um sucesso, né? Então, parabéns para o Milton, para toda a diretoria da ABRH Goiás, que vem fazendo um trabalho brilhante. Dadson, e para falar da bola da vez do RH, ESG. A gente até falou disso ontem, né? Eu te pedindo uma indicação? Foi. E veio na cabeça agora. A gente está vendo a questão ambiental, a questão social e a questão da governança. Mas junto com isso, está vindo muita coisa da diversidade. Sim. Né? Como que você tem percebido isso dentro das empresas e como você apoia esse tipo de causa? Eu acho que o ESG ela veio para poder formatar muitos programas que já existem nas empresas. Eu vejo que é uma forma de trazer para o contexto uma discussão maior eu estou falando de algumas empresas que fazem isso de uma forma brilhante, mas infelizmente tem muitas empresas que também nem olham para isso. Então, acho que o ESG ela traz um olhar diferenciado para falar, olha, prestem atenção, isso também é uma estratégia também, não deixa de ser uma estratégia, Sim. né? Olhando sempre para o respeito com as pessoas, né? Infelizmente eu vejo que a nossa região ainda é uma região que está ainda carente. Eu vejo que ainda não tem ainda tantos movimentos como a gente vê nas empresas da região sul, sudeste, que tem feito mais movimentos, já tinham mais movimentos, ficou mais fácil fortalecer, né?
Vejo que tem algumas empresas que têm isso já fortalecido, mas isso não é mostrado também, então não fica sabendo. Ontem mesmo, quando eu fui pesquisar para você, eu fiquei sabendo de uma empresa que tem isso muito bem estruturado e Não divulga, não divulga, né? Certamente por uma estratégia mesmo. Sim. Vamos fazer internamente, vamos fazer bem feito internamente também, que eu acho que isso é o diferencial. Sim. Porque não adianta nada fazer um marketing de uma coisa e as pessoas internamente não verem isso. Sabe o que eu acredito de Goiás? Assim, olhando e sabendo, né, de dentro de indústria, inclusive, que eu fiquei nos últimos 3 anos antes de fazer transição de carreira, eu percebo que, principalmente, a parte ambiental ela é muito legalizada. Podemos fazer mais? Podemos. Mas a maioria das indústrias está muito legalizada, é muito normativa e etc. Então, tem muita indústria que já faz. Uhum. Talvez não tenha o guarda-chuva. O social é o olhar de dentro para fora. Né? Então, se eu estou fazendo dentro, eu também posso fazer para fora. Ou o que eu estou provocando dentro com os meus colaboradores, eles estão levando para esse ambiente social também, impactando outras vidas. Ou empresas que já são maiores, a própria comunidade, o entorno, enfim. Tem empresa em Goiás que faz também. Uhum. A governança, muitas grandes empresas fazem, outras estão no caminho, né? E aí entra questões de código de ética, de conduta, de comunicação, de liderança, de compliance, ou seja, de tudo que a gente está vivendo hoje para garantir o resultado humano, para garantir ética, para garantir comprometimento, para garantir comunicação. Uma coisa que era para ser natural, né? Uma coisa que era para ser natural. E aí eu vejo que o que está, às vezes, travando um pouco, a gente vê isso mais em Goiás, é justamente o pilar de governança. Posso estar completamente errada. Concordo, e assim eu acho que é por isso que tem o G lá. Então. Eu acho que é por isso que tem. É o fortalecimento da importância, de fato, que essa parte social, a parte ambiental, ela precisa ser vista de uma forma estruturada. Sim, né? Com processos, né? Processo. Com políticas e com governança. Quando entenderem a importância da governança nesse papel todo, aí sim eu acredito que tem uma evolução um pouco maior, né? Um exemplo maior disso é a questão de cotas, né, Karina? Às vezes, eu tive muito no fórum do Fim de Poder, ainda quanto ao BRH, é até vergonhoso, né, o Ministério ter que autuar uma empresa para contratar uma coisa que deveria ser tão natural, uma coisa que deveria ser um processo de desenvolvimento. Sim, não tem uma carência da empregabilidade, porque não dá emprego para quem né, tem uma certa deficiência, né? E eu tenho experiências de pessoas que se superam, né? Pessoas que aposentam na empresa com essa, né, que aparentemente parece ser uma limitação, mas que na verdade se superam muito mais por questões de comportamento, de vontade de fazer, de ser diferente, de crescer. Então isso tudo é muito bonito quando se olha para esse lado. E não só um cumprimento de cotas, quanto do menor também, né? Mas aí faz parte da cultura, né, Dadson? Quando existe uma cultura de respeito, eu vi falando isso aqui, quando existe uma cultura de respeito genuína, você não precisa levantar a bandeira da diversidade. Não precisa. Porque ela já existe. Já existe. Né? Só que aí que são os entraves. Até que ponto essa cultura está preparada para ser realmente respeitosa ou está só lá como um valor no quadro? Eu tive uma experiência uma vez em que a gente fez um post da quantidade, o percentual de mulheres, por exemplo, no nosso quadro, né? Uma empresa que trabalhei. E aí chegou uma coordenadora e me falou, Dadson, e você percebeu que a maioria das mulheres líderes, a maioria das mulheres são líderes e negras? Aí eu falei, não reparei, porque é tão natural para nós, não tem essa questão, né? Quando é natural, Sim, né? Exatamente. De fato. Então, e a questão, né, da questão da sexualidade. A sexualidade, do racismo. Do racismo, né? E do preconceito com a deficiência também. Sim. É o social para dentro. Exatamente. Né? Tem que ser natural, né? E eu acho que a gente tá conquistando os espaços de uma forma, talvez, gradativa, né? Mas está conseguindo, sim, chegar naquilo que é o ideal, o aceitável, né? Você falou aí de que você tem exemplos, vou te trazer um que eu vi na semana passada e tá quentinho no coração. Eu atendi um cliente semana passada, fiquei 4 dias com esse cliente, direto, assim, e 100% dos gerentes são primeiro nível,
de atendimento dentro da empresa. 100% dos gerentes hoje são 180. 180 foram atendentes. 68% de mulheres em cargo de liderança. E existe um dos rapazes lá, porque para eles a diversidade faz parte mesmo, é natural, o respeito é natural. Está há 21 anos na empresa, ele tem um grau avançado de autismo e até quando a mãe se aposentou e o irmão ficou sem emprego, ele sustentou a casa. Olha que incrível isso. Então tem a história deles, assim. E o que eu ia falar, que é o mais importante da liderança, como que ele entrou na empresa. Ele estava num passeio com outros amigos e com assistente social e psicóloga, e o líder daquela empresa abordou a assistente social perguntando se aqueles meninos não queriam emprego. Porque ele tem vagas e para eles é muito natural contratar pessoas com deficiência. E não era por cota. 21 anos ele tem de empresa. Incrível isso, não é? Quando a gente vê isso e vê a pessoa sendo útil, a pessoa sendo produtiva, ela tem um recurso. Inclusive, a mãe dá depoimento de que ele se tornou muito mais independente. Ela falou assim, olha, eu nem acredito que ele trabalhou hoje há tanto tempo, que ele já sustentou a casa no momento de dificuldade e que antes ele não pegava um ônibus sozinho, porque eu não deixava. Então, olha como essa empresa conseguiu transformar uma família inteira em uma família muito mais saudável, inclusive emocionalmente. A oportunidade com a vontade de querer fazer, né? Exatamente. Quando as duas coisas se encontram, né? Eu falo que é a sorte com a competência. A sorte com a competência te leva a lugares incríveis, né? E a gente vivencia isso muito fortalecido lá no grupo que hoje eu desempenho, né? De fato, a questão das oportunidades, de novos talentos, né? Do estágio. Vocês já fazem vagas afirmativas? Não, ainda não. Mas a questão da mulher, né? A maioria do nosso maior público é mulher. Nossa liderança também, muito fortalecida, feminina. Então, assim, não existe nenhum tipo de diferença. Isso é muito bom vivenciar numa cultura assim. Com certeza. Da própria diversidade mesmo, né? Sim. E, Dadson, pra gente ir finalizando, assim, me conta... Próximos passos de carreira, o que mais se almeja, além da questão da psicanálise mesmo, que seja uma forma social, né? Próximos passos em RH, próximos passos de carreira, o que você deseja conquistar? Você é uma pessoa de sucesso, você inspira muitas vidas, você leva as pessoas com você e você faz isso pelo seu exemplo. Parabéns. Obrigado, né? Quem convive de perto com você sabe que isso é real. Que não é uma máscara que você coloca e eu vou fingir. Não, isso é real. E como continuar fazendo isso, multiplicando isso? O que você almeja? Porque o sucesso já chegou ou não? Tem mais sucesso pela frente? Eu acho que a vida é uma constante estrada, uma escada, né? Então, acho que até a gente ir embora daqui desse plano, a gente está desenvolvendo. Né? Considero que o verdadeiro sucesso que eu considero é quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, onde a gente gosta, para quem a gente gosta. Então, tendo essa constância, eu vou permanecer no sucesso. Né? E nunca vou parar de estudar, nunca vou parar de profissionalizar, nunca vou parar de inovar, de buscar oportunidades. Né? A própria BRH me dá muita oportunidade, né? Hoje hoje eu faço parte de um grupo que chama G8, né? Pessoas que, como a Leila, como o Paulo Sardinha, que eu olhava e falava, nossa, né? Igual eu com o Eugênio, ídolos. né? Uau! Eram e são. Não, e a Leila e o Paulo são ídolos, né? Eram e são, e eu falo isso para eles sempre. Eu tô nesse grupo de G8, a oportunidade que se tem, né? Então a vida vai te dando. Se falasse assim, há alguns anos atrás, você almeja essa posição? Talvez não. A vida foi me levando para isso, né? Então, os próximos passos é aproveitar o que a vida vai me trazer. Aproveitar as oportunidades, porque a competência você já tem e vai continuar desenvolvendo. E tudo sempre com a missão de vida, que é fazer a diferença na vida das pessoas, né? Que seja com RH, que seja com o comportamento das pessoas, que seja com aconselhamento, que seja com o ombro amigo. Eu acho que tudo isso é que faz a diferença. Que lindo. E eu queria te fazer uma última pergunta mesmo.
eu tenho visto RHs muito sofridos em Goiás. Ou porque não conseguem levar seus projetos à frente, ou porque estão perdidos nessa questão das políticas, dos processos da governança, não se identificando com os valores, muitas coisas. E às vezes eu sinto as pessoas um pouco exaustas. Não sei se você tem percebido isso, se você tem troca com RHs nesse nível, mas o que você diz para esses RHs de hoje? Quais são as suas dicas? O que você fomenta aí para que essas pessoas continuem? Eu acho que a primeira coisa, Karina, é saber se olhar. Eu acho que o RH, ele, nessa pandemia, ele foi o pai, a mãe das organizações. Tantas preocupações em torno da saúde do colaborador, das medidas provisórias, daquilo que vai, daquilo que volta, como é que vai para casa, como é que volta de casa, como é que vai ser o home office. E o RH que não se olhou, ou não se olhou adequadamente, ele está sofrendo, são pessoas que sofrem as consequências da exaustão, e das preocupações e do estresse. Então precisa se olhar, primeiro, se cuidar, se valorizar em todos os sentidos, tanto pessoal quanto também profissional, se desenvolver sempre para estar cada dia mais inovado, aquele que não deu conta, porque nós fomos desafiados a fazer coisas, a desempenhar funções que talvez algumas empresas não tinham tão estruturado, como o SESMIT, por exemplo, né? Então, esses afastamentos, o retorno, como que vai ser, o próprio home office foi uma experiência talvez única para muita gente, para muitas pessoas, para muitos profissionais. Então, é se cuidar, se olhar, se valorizar, e nada melhor do que olhar para a saúde mental, que, claro, né, como você falou, bem sistêmico, mas saúde mental para lidar com os outros. Eu acho que isso consigo mesmo e depois cuidar dos outros, né? Aquela velha história, né, que a gente sempre fala, coloque a máscara primeiro e depois socorro o outro, né? Mas como é meu filho que tá do meu lado, se colocar a máscara nele, morre os dois, né? Então, primeiro a máscara é em você, né? Exatamente. Dadson, só quero agradecer a sua disponibilidade, compartilhar um poucão da sua história aqui, da sua transparência, da sua amorosidade, desse olhar seu genuíno que você tem de cuidado com as pessoas. O seu sucesso, para mim, está definido nessa mudança de chave de quando você vira o olhar para pessoas sabendo tratar os resultados. Então, esse, para mim, é o grande RH de sucesso. E essa é a sua essência. Tanto que você chegou onde você chegou, e eu te admiro e quero ver você mais longe ainda todos os dias. Muito obrigado, muito sucesso para você também. Obrigada, né? Meu amigo. Muito feliz pela diferença que você faz, de fato, na vida das pessoas, com a sua consultoria, com a saúde mental, com esse programa, né? Com essa linha de comunicação com as pessoas. Isso leva, além de conhecimento, esperança. Então, parabéns, sucesso e conte sempre comigo. E é sempre um prazer estar com você aqui na nos BRH bastidores. E nos bastidores. Abafa o caso dos bastidores, gente, abafa. Mas a gente é amigo aqui e fora também. A gente, eu falo que olha, tá legal para fechar isso aí, ó, vai me inspirar. Eu normalmente falo muito isso. O que fica das empresas são as pessoas. O que ficou para mim da BRH foram as pessoas da BRH Goiás e vão continuar ficando, né? Porque é através das pessoas que a gente conquista amizades, que a gente conquista sucesso, que a gente conquista resultado, e são as pessoas que te seguram nos momentos mais difíceis. Será que você tá olhando para as pessoas ou tá olhando só para o resultado? Fica a dica. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.